com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um povir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, e começamos aí essa manhã de segunda-feira com muita alegria, né, com a música aí sugerida, enviada pelo nosso amigo Marconi, Sou um Ser Maior, de Hércules Mota. Né, também vale a pena depois dar uma conferida lá nas outras músicas disponíveis no YouTube. Começamos aí nessa segunda-feira com muita esperança, com muita alegria, com muita paz, com certeza de que algo de muito bom está por vir, de que o melhor está por vir, de que muita coisa boa há de acontecer e de que toda uma equipe espiritual muito forte, muito dedicada, está trabalhando junto a todos nós, hoje e sempre.
Então tenhamos a esperança como nossa principal companheira e a fé e a certeza de que tudo se resolverá dentro dos desígnios de Deus. Passamos então para os nossos amigos, para a Elô e para o César, que vão conduzir os nossos pensamentos hoje durante o nosso estudo dessa manhã. Então, bom dia, Elô. Bom dia, César. Bom dia, queridos. Vocês falam, versículo do culto, bom dia, que seja um bom dia. E eu gosto de colocar, façamos um bom dia. Então, que a gente possa fazer. Vamos lá. Olá, vamos ver se o Lúcio coloca lá a página inicial, né? Aquele vídeo introdutório vai passar primeiro? Faz o vídeo primeiro. Então vamos lá, então vamos com o vídeo. Então, gostou do nome? Claro, Feli, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? É, mais ou menos. Já tá... Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Ser voz é familiar. Peraí, Só sua, você nunca me esconde deixa eu ver você aqui. É você! Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido! Menina, o que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava e fez tudo isso por causa de homem! Não seja injusta com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, hein? Esses são joguinhos pequenininhos. Onde coisa linda. Muito, mamãe, que apertada brinquedinho. Me tira daqui, pelo amor de Deus! Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Ô, minha filha, você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Dá uma chance. Vai, Bárbara, sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. Murili. Pois é, Murili parece Loeni. É, mas é tipo Loeni, né? Loeni é junção de nome também, né? Ah, é? É junção de Paulo com Eni. Tem seus pais? Meus pais. Loeni. Loeni. Ó, que bonitinho. A Loeni ficou bonito, É, né? se fosse eu, por exemplo, ia ser Marquise. Porque meu pai é Marco e minha mãe é Denise. A nossa reflexão, né? Antes da nossa página inicial, né? Que escolhemos em 4 mãos aí com a Heloísa, né? Vamos ler primeiro, depois a gente faz uma reflexão. Uma foto lindíssima, né? E teve um fotógrafo aí que, inspirado, tirou essa foto para compartilhar. A Heloísa resolveu compartilhar com todos, né? Tá aí para
Uma foto lindíssima. Espero que tenham gostado. Vamos para a página inicial, né? Vamos ler. Essa página inicial está lá no livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, Franciscano Xavier. Vamos ler. Em família, é a lição 117. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos inúmeros irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-os, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Emmanuel. Uma página lindíssima dessa, né? E eu fui lá naquele livro O Pão Nosso, até para complementar o nosso vídeo que teve lá, e ele fala o seguinte, ele traz uma reflexão para a gente muito importante. Ele fala assim, ó, na atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, para a gente refletir sobre nossos companheiros, né, de família, né, que estão ao nosso lado, não por acaso, né? Como a gente sempre ouve nossos cultos, né, que não há uma folha que caia numa árvore sem que Deus tenha conhecimento. Então, a gente vê nossos companheiros consanguíneos, a gente tem que lutar e ajudá-los a crescer junto conosco. Como já dizia Bezerra lá num texto de cultos passados, né? Nós temos que ajudar muito e bastante os nossos companheiros da retaguarda. Esses companheiros também são os nossos familiares consanguíneos. E até nossos companheiros também de sintonia, né? Porque nós sabemos que muitas das vezes
esses companheiros também, que não são de laços consanguíneos, eles precisam de ajudas para progredir. E lembrando também o que consta lá em Livros Espíritos, na 392, na 393, né, sobre o benefício do esquecimento. Quão importante é o benefício do esquecimento. Lembrando o vídeo que nós passamos logo no início, né? Se nós soubéssemos o que aconteceu, que tem acontecido lá em vidas passadas, né? Como seria a nossa vida presente, né? Do corpo. Mas nós temos o benefício do esquecimento, né? Nós teríamos muito mais coisa para falar, porque esse tema é vasto, né? Eu estava conversando com a Heloísa justamente sobre isso. Tem muita coisa, né? Nosso tempo é pouco, mas nós temos muita coisa para discutir. Vamos passar um pouquinho para a palavra, a gente discute um pouquinho sobre esse tema, depois a gente parte para a nossa prece inicial, que ainda tem muita coisa para a gente ver, ainda mais sobre a parte do Evangelho, né? Vamos ver quem quer comentar um pouquinho sobre esse tema para a nossa prece inicial. Vamos lá. Opa, César, desde ontem a gente tem adotado aí a proposta, como o tema ele é ligado, e a gente geralmente abre para o comentário num bloco só depois da página principal, que aí o pessoal já viu todo o panorama e aí o comentário consegue ser melhor. Ótimo, então. Ok. Então a gente passa agora para a página prece inicial, isso? Show de bola. Vamos ver quem que poderia nos brindar com uma prece inicial, né? Belíssima, né? Tenho certeza que alguém vai levantar a mão nesse momento. Agora. Um de cada vez, por favor. O Carlos aí, ó. Que beleza, muito bom. Deixa o Gilber fazer. O Gilber pediu primeiro que eu ali, o Gilber. Não, você levantou primeiro. Pode ir. Você tá inspirado hoje. Ontem você trabalhou bastante, de noite. Deus. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, nos ligar aos nossos amigos espirituais da nossa casa, aos benfeitores da humanidade, ao nosso querido Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nesse instante, nos ligamos às vibrações superiores de amor e de bondade de nosso Pai Criador, a fim de pacificar o nosso coração e estender a luz dos nossos sentimentos, Senhor, a todos aqueles que passam por dificuldades, incredulidades, por falta de fé, de esperança, que estão passando dificuldades nas suas próprias famílias, Senhor, na convivência de espíritos com o antagonismo do passado, a fim de se acertarem definitivamente, Senhor, na rota da vida. Envolve-os com a tua bondade, com o teu amor e a todos nós, Senhor, a fim de semear a luz e a esperança em cada coração que nos peça ajuda e que podemos pressentir e auxiliar com nossas preces, com nossos pensamentos, com a nossa alegria, com o nosso otimismo, Senhor. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de servir em teu nome. Obrigado por este sol que nos aquece, por esta manhã de paz e de luz em nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Vamos passar então para a nossa página principal, né, o Lúcio? Depois a gente faz um bloco só para comentários. Página principal sou eu, né? Vamos lá. Bom, gente, para a nossa página principal, a gente escolheu do capítulo 14, do item 8, uma parte do item 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, que diz assim, já no penúltimo parágrafo: há, então, dois tipos de família: as famílias pelos laços espirituais
e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se com a evolução e se perpetuam no mundo dos espíritos pelas diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. É isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos com as palavras: aqui estão minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família espiritual, pois qualquer um que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, já que, segundo este, eles se propunham apoderar-se dele sob o pretexto de que havia perdido o juízo. Quando, do anúncio da sua chegada e conhecendo seus sentimentos em relação a ele, foi natural que Jesus dissesse, falando de seus discípulos sob o ponto de vista da vida espiritual: aqui estão os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizava a lição, o que não implica absolutamente que ele tenha pretendido dizer que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe significava como espírito e que ele lhe fosse indiferente. A sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Pois é interessante que quando a gente pensa na família corporal, né, e na parentela espiritual, ontem eu precisei mandar uma mensagem para o Lúcio no final do nosso culto, porque eu conheço muita gente, conheço as pessoas, às vezes não lembro nem o nome, e às vezes eu não sei quem é pai de quem é filho de quem é marido de quem é mulher de quem. E eu conheço a Alexandra de fora da casa espírita e me amei encontrá-la nos cultos. E aí ontem todo mundo falando, não, porque o Lúcio fez o café da manhã para a esposa. Eu falei, gente, peraí, para o mundo que eu quero entender. E a gente vai encontrando os irmãos que a gente nem sabia faziam parte dessa parentela e que são nossos queridos do coração, né? E a gente, quando vai falando da família, né, a gente vai pensando na família, o que é a família, o aconchego que é a família, a segurança que a família nos dá. E aí tem no livro Vida e Sexo uma frase que diz que de todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. E aí a gente, na família, a gente vai encontrando, né, esses princípios de relacionamento moral, de melhora no entendimento do outro, de aceitação, de carinho, onde a gente vai desenvolvendo esse processo de amor, né? Eu estava falando sobre casa e lar, eu lembro que a gente sempre ensinava uma musiquinha para as crianças, né? A musiquinha, 4 paredes e um telhado, a casa já está pronta, abra a porta e possa entrar. Falando da casa, né? Aí existe amor, carinho e compreensão. É um lar, doce lar, aí está meu coração. Então, a casa, a construção material, o lar, a reunião de espíritos. E aí no vídeo inicial vai mostrando para a gente, né, que a gente, quando escolhe estar junto, a gente não escolhe estar junto porque a gente se ama profundamente. A gente escolhe estar junto porque a gente quer se amar profundamente. A gente quer se conhecer, a gente quer se entender, a gente quer melhorar essa relação. Em alguns casos, a gente tem aquela galerinha, né, que realmente já nos ama profundamente, ou que a gente já ama profundamente, que a gente se junta e diz assim, não, vamos junto para a gente não ratear, para poder dar certo, né? Para a gente não perder a oportunidade. E aí a gente se reúne para a gente ir desenvolvendo toda essa parcela de carinho, de amor, evoluindo o nosso ser mesmo, né? Eu anotei algumas coisas, anotei sobre a egrégora, que o César gosta tanto de falar da egrégora, né? Eu coloquei, gente, a egrégora, eu acho que é importante a gente falar
e eu fui pesquisar e tudo sobre o que era egrégora, o padrão vibratório de uma casa, né, que tem relação direta com a energia e o estado de espírito de cada um dessa casa. E aí eu fiquei pensando, gente, como a gente tem cuidado dessa energia do nosso lar, né? Como a gente tem cuidado desse padrão vibratório, né? E peguei umas perguntinhas que eu achei o máximo, que pergunta assim, como podemos fazer para manter a paz no lar? E como criar e fortalecer os laços de família, que são assim super importantes para a gente poder conseguir tanto alcançar essa egrégora como mantê-la, né? E aí eu peguei aqui no Livro dos Espíritos, que tem na questão 774, uma colocação que diz assim: há pessoas que de fato. 774, isso mesmo. Bom, há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de um certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Quer dizer, nós somos seres pensantes, né? Nós não estamos mais naquela fase dos seres que precisam só se unir para a reprodução e manter a espécie. Muito pelo contrário, nós estamos na fase de crescimento espiritual, de desenvolvimento dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e é dentro do lar o melhor espaço, eu chamo de laboratório de experiência das leis de Deus, um espaço para a gente buscar se conhecer, conhecer o outro, entender os sentimentos, buscar corrigi-los para alcançar uma relação melhor. César, quer colocar alguma coisa? Vamos complementar. Tem tanta coisa a falar, mas nós fomos lá nós fomos lá naquele livro Vinha de Luz, né? No Vinha de Luz, na lição 134, ele fala sobre alfaias, né? Tem um trechozinho que eu achei muito interessante, né? Fala assim: um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe constituíram as bases. A gente estava falando em contos anteriores sobre evangelização, né? Sobre mocidade. Então, isso a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Eu vejo pelos meus filhos aqui que tiveram uma evangelização espírita e a gente vê os frutos vão acontecendo. A gente vai vendo isso acontecendo. Hoje, o exemplo, né? Eu vejo assim, muitas das vezes eles estão um pouco afastados, né? Mas aí, quando a gente reúne, bate um papo e participa dessa base, a gente olha para assim, puxa, que coisa interessante, né? Aí eu vejo assim, como o Marco Júlio falou, né? Minha esposa, ela fez o trabalho árduo, né? Realmente fez o trabalho hard, influenciando e levando nossos filhos para a evangelização. E hoje a gente vê lá como é que foi fortalecida essa base. E hoje o pessoal coloca isso em prática, né? Mesmo não estão tanto ligados à religião espírita, mas colocam em prática e passando, ajudando o que tem, as pessoas que estão do lado de cada um. Isso é muito importante. Abrir para a palavra o pessoal, né? Isso, né? Pois é, senão a gente vai falar a manhã inteira. Muito bom. Então, pessoal, alguém gostaria de trazer alguma reflexão sobre esse tema tão interessante que o César e a Elô nos trouxeram, nos brindaram, sobre os laços de família, né? Coisa interessantíssima. E aí, na esteira do que o César estava falando, um evento que é muito importante para a gente conseguir, e a gente só vai dar valor quando a gente vai ficando mais velho, né? Que é o culto no lar. Eu tive a sorte de nascer num lar espírita. Então, quando eu
criei consciência, eu já vivia num lar onde o culto no lar era realizado semanalmente. Mas ao longo da vida, vários foram os fatores que apresentaram a importância desse culto dentro do nosso lar, né? Para a própria reunião da família, para o próprio momento de controle emocional, para a união de pensamentos em uma única causa, né? Então, o culto no lar ele é um momento muito importante que a gente deve perseverar. E, sem dúvida nenhuma, hoje em dia nós fazemos com convicção. Mas se lá nos primeiros anos e nos anos da minha adolescência, principalmente, se minha mãe tivesse esmorecido, né, a todas as minhas lutas contra o culto, provavelmente nós hoje não realizaríamos mais o culto, provavelmente nem estaria aqui, né? Então, sem dúvida alguma, se você tiver com alguma dificuldade na realização do culto, persevere. Faça. Se você não conseguir fazer com todos os membros da sua família, faça sozinho. Faça com seu cachorro, com seu passarinho, com seu coelho, com seu gato. Amanhã ou depois você vai agregando mais um membro do culto. E assim, aos poucos, a gente vai conseguindo, sem estresse, sem um embate, né? Aos poucos você vai fazendo o convencimento. Meu pai não era espírita e era uma pessoa que sempre criou dificuldades para que minha mãe conseguisse chegar à casa espírita, mas ao final da vida dele, aos 87 anos, ele era aquele cara que avisava todo mundo, tá na hora do culto, organizava a aguinha, chamava todo mundo para fazer o culto, e ele desencarna sem ser espírita, mas ele, na comunicação que ele traz, que ele deu depois de desencarnado, ele disse que foi muito difícil o pós-desencarne, mas sem aquela vivência, tudo teria sido muito mais difícil, porque ele, ao longo dos 30 anos que ele teve a oportunidade de ir ouvindo aquela água mole, empedradura ali, poucas coisas foram ficando ali consolidadas. Então, meu pai vai desencarnar com a certeza de que não existia vida após a morte. Mas só que aquela semente havia sido plantada. E aí, quando ele se depara com a realidade pós-mortem, aí ele vai ligar uma coisa com a outra. Então, não desistam do culto no lar, meus amigos. O culto no lar é, sem dúvida, um momento muito importante para a imantação da nossa casa e para fortalecer esse núcleo familiar. Não só da nossa família encarnada, mas da nossa família espiritual também. Diga, Marco Juver. O Lúcio, antes de mais nada, lembrar você que no Evangelho, eu acho que é no Evangelho, Kardec tem um item lá que fala do espírita sem saber. É o caso do teu pai, né? Ele não se rotulava, ninguém precisa se rotular. Mas ele era espírita, se não me engano. Depois vocês me ajudem aí, tem uma passagem dessa aí. E o vídeo inicial, que o César e a Elô, aliás, essa dupla aí deu uma química legal, hein? Vamos investir nessa dupla aí mais para frente aí também. Muito legal. Eu uso uma expressão de Emmanuel. Com certeza. Eu uso uma expressão de Emmanuel nas minhas palestras que às vezes eu pensava assim, eu acho que eu estou pegando pesado, mas Emmanuel que falava. E o vídeo amenizou. O vídeo amenizou a passagem de Emmanuel, quando ele diz que na nossa casa, na nossa família, né, que ninguém nasce ali por acaso, né, muitas vezes ali estão inimigos do passado, reencarnados pela bênção do esquecimento. E o esquete que vocês mostraram aí fala exatamente isso. Pô. Fala exatamente isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, amena, né? Divertida, mas procurem ver nas entrelinhas, dos diálogos, né? Que é aquilo que Emmanuel falou. E quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são meus filhos? Né? São esses espíritos diferentes. São espíritos diferentes, que nós não devemos dizer o meu filho, a minha filha, o meu marido, porque isso é hoje, nessa encarnação. Mas quem eles foram no passado? Quem eles serão no futuro? Né? Então, o vídeo já falou por tudo aí. Valeu mesmo, Cezinha, Elô, parabéns aí. E depois eu quero saber para onde a Elô vai, né? Que ela
tá tão bonitinha aí. Você vai para onde, Elô? Fica em casa, Eu hein? vou trabalhar, querido. Ah, Meu atendimento começa às 9h40, então eu só tenho até às 9h40 para estar aqui. Vamos acelerar então. Norma, por favor, bom dia. Bom dia a todos. Um bom dia especial para a Elô, para o César, um ótimo estudo. E a Elô, particularmente, né, como nós somos colegas de profissão, ela deve passar justamente por isso que eu vou colocar aqui. A pessoa chega no consultório e fala assim: por que eu não aguento mais a minha mulher? Por que os meus filhos isso, meus filhos aquilo? Por que isso, assim, assim? Então, a culpa é sempre do outro, né? E aí eu fico escutando, deixo a pessoa falar logicamente, e geralmente eu faço a seguinte pergunta: o quanto de amor, de esforço de amar você está colocando nessas relações? Né? Porque não se pode falar em religião, né? Nós não temos religião naquele momento ali. Mas, na verdade, como nós sabemos, né, que a maioria dos casamentos, como o César colocou, né, são provas, né, o quanto nós espíritas, agora que eu estou dizendo, estamos colocando de esforço para que aquela relação com a mulher, com o marido, com os filhos, dê certo, com todo o conhecimento que nós temos. Né? O quanto nós estamos nos vitimando, jogando a culpa no outro e sabendo do nosso compromisso em realmente fazer com que aquele mecanismo que nós aceitamos participar, muitas vezes imploramos para participar, dê certo. Porque nesse nosso momento, né, eu escuto muitos falarem assim: porque eu era apaixonado, hoje eu não sou mais. Gente, é provado cientificamente que a paixão é uma alteração química. Ela dura no máximo 2 anos. Se passar disso, provavelmente você fez um esforço legal para que ela virasse amor. É isso. Eita. Interessante, Norma, que antes de você começar a falar, eu tinha notado aqui que eu falei assim: eu tenho uma coisa que eu gostaria muito de falar, que eu botei: importante alimentar a relação, as trocas diárias cuidadosas. Uma foto, né, do nosso querido, é porque são fotos que a gente troca em família. Tudo aquilo que a gente vê e nos toca, a gente fotografa e manda para a família. Então, a gente fotografa as flores, a gente fotografa as plantinhas que estão brotando, a gente fotografa os bichos, os cachorros, os filhos, a comida que a gente está fazendo, que a gente vai mandar, o que a gente vai fazer depois juntos. Isso é alimentar a relação. Legal. A gente tem dificuldades, todo mundo tem dificuldades na família. Tem horas que a gente olha e diz assim: eu não vou nem falar. Aí a gente fala: olha só, fulano já está lá falando besteira, vai lá e conversa com fulano, porque se eu for conversar eu não vou conseguir falar direito. E a gente vai tendo essa troca, né? É uma responsabilidade de cuidar de todo mundo, né? A gente cuida de todo mundo dentro da nossa capacidade, né? E assim todo mundo fica bem cuidado, né? Juju, a nossa aniversariante de sempre, bom dia. Bom dia, Elô. Eu quero isso também, hein? Quero fazer aniversário todo dia. Maravilha. Cezinha, obrigada, Elô, obrigada pela oportunidade, né, do estudo. E aí, assim, a contribuição que eu quero compartilhar com vocês é da minha dificuldade, né, em aceitar a minha família, que sempre, hoje não, né, hoje a gente trabalha isso melhor, mas foi o meu calcanhar de Aquiles, e eu cheguei na doutrina espírita através de uma amiga, professora, né, porque eu sofria por não me reconhecer dentro desse núcleo, e aquilo me gerava um sofrimento muito grande, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia sentir afeto, que eu via que as pessoas, eu falava assim: meu Deus do céu, todo mundo diz que é isso e eu não sinto isso, que negócio é esse? E aí o encontro da doutrina espírita trouxe um alento, trouxe um entendimento. E aí, assim, gostei muito da fala da Norma,
porque toda vez que eu me rebelo, porque eu sou uma pessoa muito fácil para cair na pilha, né? Fácil demais, mas assim, é por isso que a gente está aqui, né? Século XXI tentando, não é à toa que a pessoa vai para o lado da lógica para ver se aprende, porque o coração está difícil, mas tudo bem, a gente já chegou até aqui, né? Então essa é a minha fala. O quanto a doutrina espírita me fortalece no sentido do exercício, né? Um dia eu vou amá-los plenamente, mas eu faço exercício todos os dias. E isso é muito bom, porque aquilo que incomodava lá atrás, hoje vira-se um exercício prazeroso. E aí, trazendo a fala da Norma, né? O quanto de amor a gente deposita diariamente. Não vamos nos cobrar, né, por tanto tempo, mas diariamente. Quando eu penso em explodir, o vulcão vem, ops, calma, vamos por outro caminho. Eu conto, né? Parece até um exercício de teatro, né? Mas eles lá em cima sabem. E esse exercício de teatro vai funcionando, porque a gente não lida. Eu agora não olho mais assim, olho, nessa hora, no dia de hoje, o que deu para fazer? E é isso, né? Então, família é o nosso laboratório. E eu agradeço muito hoje por esse laboratório, porque se é desse jeito, minha filha, porque aqui a pessoa não é fácil. Obrigada. Parabéns, Juju. Vivi, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado aí, Heloísa, César, pelo excelente estudo. E assim que o Lúcio falou, eu lembrei que isso. E realmente nós temos histórias, quando nós compartilhamos, nós percebemos o quanto a história de um é parecida com a do outro, né? Eu já falei a respeito do meu marido, que lutou contra a minha religião durante muitos anos. Hoje em dia, graças a Deus, é espírita, porque, como o Marcos falou, ele era espírita sem ser, porque ele é médium, ele vê espírita, ele ouve espírito e se dizia evangélico sendo médium. Então, hoje em dia, ele, quando a gente esquece do culto, ele lembra. E ele, antigamente, ele não fazia, reclamava, e agora ele participa, ele lembra quando a gente esquece. O culto, hein? Está esquecendo do culto. Então, e outra coisa, o meu filho também, né? Eu tenho muito problema com meu filho, né? A gente tem muito problema de relacionamento, principalmente ele com o pai. São dois espíritos, como mostrou o vídeo no início, são dois espíritos que vieram ao mundo para tentar se reajustar, se reequilibrar. E, se Deus quiser, aos poucos a gente vai conseguir. A gente tem fé, tem esperança, e para Deus tudo é possível. E ele ontem, como eu já falei, ele mandou um vídeo lindo para mim, que eu chorei horrores, logo assim que eu acordei. E hoje ele mandou outra mensagem para mim, dizendo para mim: mãe, você mereceu todas aquelas homenagens, eu te amo muito, você é muito especial para mim, desculpa por tudo que eu já fiz até hoje de ruim para a senhora. E eu hoje chorei de novo. Então é assim, nós somos muito imediatistas, mas nós precisamos perceber que cada um está num degrau evolutivo, cada um tem o seu momento, então a gente tem que orar e esperar a vez de cada um, que Deus está no comando e que tudo vai dar certo, né? Graças a Deus, é isso. Obrigado, Vivi. Beba bastante água para reidratar. Chorando todo dia de manhã, vai precisar de bastante água. Olha, interessante quando a Vivi fala isso, ela sabe o quanto que eu amo o Marcos, né? E eu fico lembrando, eu com dificuldade na criação de um dos filhos, eu falei: não, gente, está tranquilo, porque eu acredito em reencarnação. Aí eu ouvi a fala seguinte: você está desistindo? E eu disse: não, eu não estou desistindo, eu estou aceitando o que eu estou conquistando. O pouco que eu conquistar vai ser uma grande vitória. Se a gente tiver que reencarnar 100, 200 mil vezes junto, para que
para que a gente possa ter um bom crescimento, a gente vai fazer isso. O importante é que a cada vida a gente saia melhor. E eu já estou recebendo o retorno disso agora, e isso é muito bom, porque de ouvir, mãe, o meu problema com você é que você sempre tem razão e isso me deixa com raiva. Então, vamos fazer assim, a gente começa conversando. Quando a raiva bater, eu vou avisar que eu estou com raiva, tudo bem? Tudo bem. Então, hoje, as trocas estão muito maiores, hoje se conversa. E o limite é a raiva. Mãe, estou com raiva. Tudo bem, vamos interromper a conversa, e no outro momento a gente volta a esse assunto. Então, a gente ter essa certeza de que a gente não vai mudar tudo numa vida, a gente tem uma ânsia de querer mudar tudo, como a Bebê falou, né? É aos poucos, é um tempo. E cada vitória é uma vitória nossa. Nossa, não sobre o outro, nossa, sobre nós mesmos. Quando a gente passa a aceitar o outro como é, quando a gente passa a entender que o outro tem as suas dificuldades e que, como a gente ouviu no sábado, no culto da família, todas as sementes que foram plantadas, elas não foram perdidas. O solo, ele era fértil. E eu fiquei pensando, caramba, o solo era fértil, estava faltando pegar um sol, estava faltando um pouquinho de água. E isso, quando a vida fez chegar a água, o sol, a semente começou a brotar e a crescer de forma espetacular. Então, confiemos, amemos a nós para conseguirmos amar aos outros. E aí... Elô, deixa eu só, rapidinho, deixa eu só passar uma experiência, né? Nós estamos fazendo culto lá na nossa uma família aqui de lá, né? Então, por parte da minha mãe, e a gente está fazendo culto lá já há algum tempo. A gente falou assim, olha, ô César, o culto no lar não tá rendendo frutos, né? Nem 1%. Eu não estou sentindo as pessoas colocar em prática nem 1% do que a gente fala no culto no lar. Aí eu passei para ela e falei assim, olha, com certeza está rendendo frutos, sim, porque esse 1% é de uma quantidade enorme. Então, esse 1% é muito grande. E eu estou passando para ela realmente. E agora, recentemente, ela falou assim, realmente é que eu estou pensando que não é mais 1%, não. Eu acho que já aumentou um pouquinho. Achei o retorno muito importante. Muito bom. Elô, tem o Ítalo que vai fazer um comentário e depois a gente bota aquele vídeo, pode ser? Isso, pode. O vídeo é um presente e é um incentivo para que a gente tenha meios de regar essas nossas relações diariamente, ok? Ítalo, beijo, querido. Beijo, lindíssima. A gente tá cheio de presente nesses cultos, ó. Muito bom. Eu só estava aqui refletindo em cima tanto do comentário da Jussiara quanto do comentário da Elô, né? A gente efetivamente não vai conseguir tudo nessa encarnação, e se a gente conseguir esse 1% aí é maravilhoso. Mas o quanto a gente precisa ficar atento, né? Sempre de novo a questão da atenção. E aí eu me lembrei eu não sei quem fez o estudo, se foi o Carlos ou o Júver, que colocou acho que foi o Carlos, que colocou um trecho de Eurípides com umas perguntinhas, né? E me remeteu muito ao que a Jussiara falou, né? Que é aquelas perguntas do que em que conduta eu estou investindo o amor, né? Onde o amor precisa ser mais trabalhado. E na Comerge, no ano passado, retrasado também, um dos mentores do trabalho, que é o Zé Grosso, falou para que se a gente encontrasse um irmãozinho que tivesse meio desequilibrado, com dificuldade, não querendo muito trabalhar, que a gente perguntasse com muito carinho, dizendo que foi pergunta dele: você está fazendo isso com amor? Então eu acho que essa atenção que a Jussiara falou aí na forma de exercício, que é parte para mim também do vigiar e do cuidar das relações, é uma coisa que a gente tem que estar... Eu gostei muito do exemplo dela, como exercício mesmo. A gente tem que estar o tempo todo focado em se perceber a relação, perceber o estado da relação com o outro e nos perguntar onde é que está o amor nisso tudo. Não num sentido de cobrança, por isso que eu falei que estava resgatando os dois comentários, como a Elô falou, porque senão a gente fica maluco porque a gente ainda não consegue fazer
nem os 10% do evangelho do culto lar, mas no sentido de observação mesmo, de carinho com a relação, né? A gente vigia todo dia uma plantinha para ver se ela está precisando de água. Então, observar se a gente está fazendo com amor é uma forma de vigiar as nossas relações. Então, vou botar aqui. Obrigado, Ítalo. Vou botar aqui o videozinho que eles separaram para finalizar o estudo. Vamos lá. Canta, acende o silêncio, perfuma o momento, a luz da emoção. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo. Para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem, quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. é tua a voz que se levanta e Canto em nós. Muito obrigada, gente. E a gente espera que o estudo de hoje seja muito forte no coração de cada um. E eu gostaria de saber quem gostaria de fazer a nossa prece final. Elô, posso fazer? Oh, querida, obrigada. Sabia que você ia amar, meu Hugo. Muita emoção mesmo. Vamos lá. Deus, Pai amado, Jesus,
mestre, amigo de todas as horas, amigos espirituais que sempre estão conosco, nos amparando, nos intuindo, nos inspirando. Novamente, a palavra gratidão nos define. Sabemos que estamos em um mundo de provas e expiações e que cada um de nós tem a sua cruz, tem as suas provas realmente a cumprir para conseguir melhorar cada vez mais. Mas também temos a certeza da tua presença junto a nós, em cada detalhe, em cada sinal de que, apesar das dificuldades, estamos cada vez mais no caminho certo, no caminho da evolução. Então, Senhor, que possamos cair, mas rapidamente nos erguer e aprendermos com essas quedas. Muito obrigado pela nossa família sanguínea que precisamos para evoluir. E obrigado também, Senhor, pela família espiritual. E agradecemos em especial por essa linda família que estamos formando neste culto, que formamos. Cada um de nós tão especial, que cada um de nós nesse momento possa receber as bênçãos de amor, luz e paz que o plano espiritual superior está depositando sobre nós. E que todos os companheiros encarnados e desencarnados também possam receber nesse momento, cada um, o apoio necessário. Muito obrigado por tudo. Nós só temos a te agradecer. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Vivi. Amém. Carlos? É o que, Carlos? Toca aí, Paulo. Eu quero deixar um beijo para vocês, mas eu preciso fugir, que eu vou trabalhar, meus amores. Muito obrigada por essa oportunidade. César Cunha, valeu, Cunha. Beijo no coração. Muito bom, César. Muito bom, Elô. Obrigado, muito obrigado. Toda a magia do amor está no próprio ser. Em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer, sem hesitação, para dar sem pensar e receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva um homem que busca a verdade, a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Muita alegria e paz para todo mundo.
Um dia maravilhoso, de muitas bênçãos, muita alegria para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.